Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você que vai assistir esse vídeo aí, né? Em um horário diferente, né? Do dia, né? Então, seja bem-vindo também, né? Meu sétimo ano. E aí, professor, nós vamos dar continuidade ainda aos nossos estudos envolvendo o conjunto dos números racionais, tá? Os nossos encontros passados, a gente começou a trabalhar com as 4 operações fundamentais, então a gente viu a adição e subtração envolvendo números racionais. E hoje nós vamos falar sobre números racionais, mas dentro da multiplicação de números racionais, você pode nos acompanhar aí na página 98, tá? Na página 98 você vai ver aí acompanhando a multiplicação de números racionais, tá? Em seguida nós vamos falar a página 100, professor. Na página 100 nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as propriedades envolvendo a multiplicação de números racionais, tá bom? E em seguida a gente vai trabalhar lá com divisão de números racionais na página 103. Mas agora eu queria que você se organizasse aí com lápis, caneta, borracha, né, o seu livro, para trabalhar algumas observações, alguns registros aí que você julgue necessário, tá bom? Tranquilo? Então agora a gente vai trabalhar com a multiplicação de números racionais na página 98. Então vem comigo que nós vamos trabalhar esse lance aí da página 98, beleza? Tranquilo? Então vem para cá. Professor, a proposta de hoje é que a gente possa estar trabalhando a multiplicação, né? A multiplicação dentro do conjunto dos números racionais, tá? Lembrando, professor, que a gente representa o conjunto dos números racionais, né? A letrinha Q, né? Lá do latim significa quociente, divisão, tá bom? Tranquilo? E aí não precisa mais a gente escrever, né, essas representações. Então esse conjunto já fica representado dessa maneira. Professor, para que a gente possa trabalhar envolvendo o conjunto dos números racionais, não custa nada a gente trazer novamente o conceito de conjunto dos números racionais, né? O conjunto dos números racionais, né? Aí a gente pode encontrar facilmente o conjunto, né, dos números naturais dentro desse conjunto. A gente pode encontrar facilmente o conjunto dos números inteiros, até chegar na representação dos números fracionários, né? Os números, professor, que a gente reconhece e conhece, né? Que podem ser escritos, né, da forma A sobre B, né, com B diferente de zero. Você já sabe, já conhece isso, tá bom? Então nós vamos ver e vamos adiantar esse processo aí de multiplicação do conjunto dos números racionais. Vem para cá. Bom, então nós temos aqui o primeiro exemplo, hein? Então eu tenho aqui dois números racionais que podem ser escritos da forma A sobre B. E eu tenho aqui uma outra representação de um algarismo escrito da forma A sobre B. Professor, para que a gente possa ter sucesso envolvendo esse conjunto, o que é que nós vamos precisar entender desse conjunto? Nós vamos precisar entender, professor, que neste caso aqui é muito simples, é muito tranquilo, né? Nós vamos identificar quem são os numeradores, né, das minhas duas frações, né? Nesse caso aqui A e C. Logo em seguida, identificar os denominadores, né, que seria B e D, e trabalhar um processo multiplicativo envolvendo numerador com numerador, denominador com denominador. É dessa maneira que você aplica, né, os processos multiplicativos envolvendo multiplicação de números racionais. De novo, professor, numerador com numerador, denominador com denominador. É o que a gente chama, né? Muitas vezes a gente fala em sala de aula para melhor compreender. Professor, multiplica em cima e multiplica embaixo, em cima e baixo embaixo. Então, dessa maneira, facilmente, né, para você compreender, assimilar, nós vamos ter A vezes C, né, o processo multiplicativo, eu tenho AC. Professor, eu tenho B vezes D, eu tenho o processo multiplicativo BD. Aqui, professor, eu ainda posso chamar a sua atenção para um detalhe interessante, né, que é com relação aos processos de simplificação. O que é isso, professor? Simplificar, né? Reduzir. Eu posso reduzir a minha fração em divisores comuns, em divisores iguais. Nós vamos ver isso lá à frente, né? Então aqui eu tenho o primeiro exemplo, né? Vem para cá. O primeiro exemplo aqui, eu tenho 2/3. Eu quero multiplicar por 4 quintos. 4 quintos, pronto, 4 quintos. Né? Aplicando, né,
conhecimento que a gente acabou de entender, de compreender, nós vimos que para que a gente possa ter sucesso envolvendo esse tipo de situação, nós vamos trabalhar diretamente na identificação dos nossos numeradores, ó, 2 e 4, 3 e 5. Trabalhe o processo multiplicativo tranquilo envolvendo esses dois valores, né? Aplicando isso, nós vamos encontrar 2 vezes 4, eu tenho 8, e 3 vezes 5, eu tenho 15. A pergunta é a seguinte: professor, 8 15avos, né? É uma fração própria, lembrando lá na quinta série, é uma fração própria, é uma fração imprópria, aparente, o que ela é? Neste caso aqui, ela é uma fração própria, né? Nós vamos dizer aqui, ó, é uma fração própria. Professor, por que ela é uma fração própria, né? Porque o 15 é maior do que o 8, né? Porque o meu denominador, ele é bem maior do que o numerador. Nesse caso aqui, nós vamos dizer que é uma fração própria. Outra coisa que eu queria trazer para você. Professor, essa fração eu consigo simplificar? Ela é simplificável? Ela é redutível? Eu consigo fazer a redução dessa fração? Neste caso, não, professor. Não, ela é uma fração irredutível. Ela já está no limite de ser simplificada, né? Ela já está no seu limite de ser simplificada. Nesse caso aqui, ela é uma fração irredutível. É uma fração irredutível. Eu não consigo mais chegar em um lugar onde ela fique menor do que isso aí, tá bom? Continuando aqui, nós vamos trazer outros exemplos, né? O exemplo que eu quero trazer para vocês é sobre 0,4, por exemplo, né? Vezes 3 meios. Professor, como é que eu devo trabalhar esse tipo de situação? Aqui tem um detalhe, você pode escolher de duas maneiras, tá? Eu posso trabalhar, professor, trazendo essa representação fracionária, né, para uma representação decimal, ou eu trago a representação decimal para a representação fracionária, você que escolhe, tá bom? Então veja aí como é que fica melhor. Eu vou trazer a representação do número decimal, tá, para a representação fracionária. Então, professor, a gente vai trabalhar 4 décimos, né? Se você for imaginar, olha só, a própria leitura do algarismo, né? 4 décimos. Você já diz, né? Você já encerra o conceito do que você vai representar. 4 décimos. Então, 4 décimos, professor, trazendo para a representação fracional, seria 4 décimos, né? Ó, décimos, né? Vezes 3 meios, né? Vezes 3 meios. E aqui, como nós fizemos, né, no exemplo anterior, nós vamos aplicar aqui também. Nós vamos trabalhar, né, o processo multiplicativo envolvendo os numeradores, o processo multiplicativo envolvendo os numeradores, né? Denominador com denominador, numerador com numerador. Fácil, vem para cá, ó. Professor, o que nós temos aqui? Nós temos 4 vezes 2, 4 vezes 3, eu tenho 12, 10 vezes 2, eu tenho 20. Vamos continuar com as mesmas perguntas. Professor, 12 20avos, né? 12 20avos é uma fração redutível? Dá para simplificar? Neste caso aqui eu consigo, né? Eu consigo ter um divisor comum, né? O divisor maior, o maior algarismo que eu consigo dividir o 12, o maior algarismo que eu consigo dividir o 20. Então eu vou começar aqui do da tranquilidade, aqui o 2, ó. E aí eu tenho 6, 12 por 2, eu tenho 6, aqui eu tenho 10. E aí eu continuo perguntando, consigo ainda simplificar? Sim, professor, então a gente vai ainda simplificando. Então eu consigo dividir 6 por 2, que é um divisor comum, e o 10 também. Então eu vou chegar aqui, 6 dividido por 2, eu tenho 3, e 10 dividido por 2, eu tenho 5. Neste caso aqui, a minha fração chega num processo que eu não consigo mais simplificar. Aqui ela está irredutível. Nesse caso aqui, ela tem uma fração irredutível, né? Então veja que trabalhar com multiplicação envolvendo, né, o conjunto dos números racionais é bem tranquilo. Vamos colocar mais um exemplozinho básico aqui, ó. Eu tenho aqui 0,2 e quero trabalhar, professor, com 0,7, por exemplo, né? Como é que nós vamos trabalhar esse procedimento, né? Você escolhe. Para ficar mais fácil aqui, deixa eu apagar aqui para limpar e ficar mais fácil aí a sua visualização. Então vamos trazer aqui o nosso exemplo aqui.
Vamos colocar 0,3 aqui, vezes 0,7 aqui. Né? Dois números racionais. Né? A mesma ideia que nós aplicamos anteriormente. Se você tem facilidade em trabalhar diretamente com esse tipo de operação, né, com os números decimais, você pode trabalhar tranquilamente. Senão você pode trazer essa multiplicação, né, para o processo, né, de formação aí, os fracionários e trabalhar normal. Professor, eu tenho 3 décimos, ó. Então eu posso colocar aqui aí 3 décimos. Professor, eu tenho 7 décimos. Então eu tenho 7 sobre 10 aqui. 7 sobre 10. E aqui eu aplico o que eu já aprendi anteriormente, né? Processo multiplicativo envolvendo os numeradores e envolvendo os denominadores. Numerador, denominador. Muito fácil, ó. 3 vezes 7 aqui eu tenho 21. E aqui eu tenho 10 vezes 10, eu tenho 100. Eu tenho 21 centésimos. Né? O mesmo nós vamos encontrar aqui, professor. Ó, a mesma, né? Os mesmos resultados. Né? 21 centésimos. Olha a leitura do algarismo. Ó. 21 centésimos. Professor, como é que eu escrevo isso na forma decimal? 21 centésimos. Fácil, né? Ó, 0,21. Né? Eu tenho 21 centésimos. Né? Lembrando, ó, décimo, centésimo, milésimo. Só que aqui não tem milésimo, tem só o centésimo. Né? Ó, décimo, centésimo. Né? Décimo, centésimo. Que é essa representação também. Né? É uma outra possibilidade de você trabalhar envolvendo o conjunto dos números inteiros, tá bom? Então essa é a forma tranquila de você trabalhar com a multiplicação envolvendo o conjunto dos números inteiros, né? Professor, vamos colocar mais um exemplo aí? Vamos colocar mais um exemplo. Eu queria colocar para você aqui o exemplo de 0,4 vezes 0,2 vezes 1 sobre 3. Né? 1/3. Como é que eu aplico, professor, esse tipo de procedimento? Né? Detalhe, novamente, ou você coloca todo mundo, né, na forma de fração, ou pega esse número que está na forma de fração e coloca ele, né, transforma ele para a forma decimal. Professor, como é que eu transformo um algarismo na forma de fração para decimal? Apenas fazendo, né, aplicando uma divisão, né, de 3 dividido, de 1 dividido por 3. Então eu vou colocar aqui o que eu acho que é mais tranquilo, mais suave, mas você pode tentar em casa aí uma outra forma, né? 4 décimos vezes 2 décimos vezes 1/3. E isso eu já sei, porque eu já aprendi nos exemplos anteriores, né? Basta trabalhar o processo multiplicativo, né? Envolvendo os meus numeradores, envolvendo os meus denominadores. Ó, vem comigo aqui, professor. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então eu tenho 8 aqui. Né? 8 aqui. O mesmo procedimento nós vamos trabalhar embaixo, professor. Olha, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3, 300, professor. 300, né? E aí a gente vai continuar ainda naquele mesmo procedimento sobre a simplificação. Professor, 8 300 avos aí, né? Eu consigo simplificar? Consegue, né? Se eu conseguir aqui, ó, se eu dividir aqui por 2, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 150, né? E aí você consegue trabalhar essas divisões aí sucessivamente até chegar em um determinado ponto que você não consegue mais dividir, você não consegue mais ir para lugar nenhum. Ela não consegue mais diminuir, ela vai chegar no tempo que ela não consegue mais. Quando isso acontece, nós vamos chamar de fração irredutível, né? Irredutível. Então a gente viu aí o processo aí, todo o processo operacional envolvendo multiplicação dos números racionais, tá? E aí dentro da multiplicação, professor, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades, né? Lá nas propriedades nós temos a propriedade comutativa, nós temos a propriedade associativa, distributiva e o elemento neutro, né? Nós temos a propriedade, né? A primeira propriedade que a gente pode ver aqui é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa. E a ideia, professor, da propriedade comutativa é a ideia de mudar. Mudar de quê, professor? Mudar de posição.
Então eu posso ter aqui, professor, ó, A sobre B, multiplicando aqui C sobre D. Essa propriedade, professor, ela vai ser verdadeira se você inverter, né, essas posições. Então eu posso ter tranquilamente A sobre... Eu posso ter tranquilamente C sobre D vezes A sobre B, né? Essa é a propriedade comutativa, a ideia de mudar, comutar, né? Comutativa traz a ideia para a gente de mudar, né? De mudar, tá bom? Então é dessa maneira que a gente traz a propriedade comutativa. A gente vai trazer a propriedade associativa, né? A própria palavra já traz aí o seu sentido também, né? Associativa, nós vamos associar, né, esses elementos, né? Nós vamos trazer uma associação desses elementos. Então eu posso ter aqui, professor, olha, A vezes B, C vezes D e E sobre F. Tá? Então eu posso associar, né? Cada elemento eu posso associar, professor, as duas primeiras propriedades, né? Os dois primeiros elementos, né? Eu posso associar esses dois primeiros elementos, depois eu posso associar o último elemento, né? Posso multiplicar esse aqui primeiro, depois eu posso multiplicar o segundo. Eu posso pegar os dois primeiros aqui, né? E depois multiplicar os dois, o último aqui, nesse caso. Essa é a propriedade associativa. E aqui nós temos a propriedade distributiva. A propriedade distributiva em relação à multiplicação, né? A propriedade distributiva em relação à multiplicação. Então eu vou ter aqui um elemento, vou colocar para ficar mais fácil. Eu tenho aqui um elemento A, multiplicando aqui uma fração x sobre y, mais, vou colocar aqui, B sobre C, né? Então eu posso ter, professor, essa propriedade distributiva. O que é que a propriedade distributiva faz, professor, em relação à multiplicação, né? Vamos colocar aqui um mais aqui. O que é que essa propriedade faz? Ela distribui, né? Então eu vou ter aqui, ó, esse fator externo multiplicando a minha fração e esse fator externo aqui multiplicando minha fração. E aqui eu vou ter A vezes x, eu tenho AX sobre Y, mais A vezes B, eu tenho AB sobre X. Tá bom? Essas são as propriedades, né? A propriedade do elemento neutro, né? Lembrando que o elemento neutro da multiplicação é o zero, tá bom? Então a gente fecha aí a nossa proposta, né? Com relação à nossa aula de hoje, né? Sobre a multiplicação envolvendo o conjunto dos números racionais. As propriedades, né? A propriedade associativa, a propriedade comutativa, associativa e do elemento neutro, tá bom? Então acompanhe aí os nossos encontros e até a próxima, tá bom? Tchau, grande abraço.